1 Coríntios capítulo 11, versículo 23 diz: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. Amém? Pode se assentar. E dê uma salva de palmas, misturado com glória a Deus e aleluia. Adore ao Senhor, glorifique o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Aleluia. A Bíblia diz, meus irmãos, que os apóstolos, os discípulos, aprenderam de Jesus a fazer, a celebrar, a praticar a ceia. O Senhor Jesus instituiu a ceia para substituir a Páscoa judaica. Jesus deu um novo significado. Ao comemorar a Páscoa, Jesus, com seus discípulos, deu um novo significado, ou talvez o verdadeiro significado da Páscoa na ceia. E o apóstolo Paulo está explicando: eu aprendi do Senhor, eu recebi essa tradição, eu aprendi vendo, ouvindo os discípulos, os apóstolos, o Senhor Jesus ensinou, pregando e fazendo a ceia. E do jeito que eu aprendi, que eu recebi, eu também estou transmitindo como é para vocês. Transmitindo fielmente o que ele disse, o que ele fez, o que ele ensinou, o que ele mandou a igreja fazer. Constantemente, frequentemente. Aleluia. Na noite em que ele foi traído, ele tomou o pão. Aleluia. O pão. Um pão. Louvado seja Deus. E nós vamos pregar sobre o significado do pão. Amém? Louvado seja Deus. Jesus, meus irmãos, ele toma o pão. E por que foi o pão? Não poderia ser os pães? Não poderia ser um pão para cada? Por que o pão? Se referindo a um pão só. Por quê? Porque o pão, este um pão, representava uma só pessoa. Aleluia. Um só corpo, que é o corpo de Jesus Cristo. Aleluia. Aleluia. Um pão, porque foi um corpo só, o de Jesus, que vai ser sacrificado, que vai ser moído, que vai ser ferido. Então, quando se despedaça o pão, quando se compartilha e reparte o pão e arranca pedacinhos deste único pão, representa as feridas do corpo de Jesus. Representa o corpo de Jesus sendo moído, esticado, perfurado, transpassado. Porque este sacrifício de Jesus na cruz não foi por uma só pessoa. Não foi por um grupo seleto, por uma elite. Ou como alguns ensinam, foi por os predestinados. O sacrifício de Jesus, o sacrifício do seu corpo, a morte de Jesus foi por todos. Foi para todos. Este pão foi oferecido para todas as almas se alimentarem, se saciarem e terem vida. Jesus ofereceu o alimento para todas as almas terem a vida, para viverem espiritualmente. E é claro que isso só vai funcionar, só vai se aplicar quando a pessoa crê. Quando a pessoa aceita, quando a pessoa recebe. De maneira que aqueles que não creem, então isso não faz efeito, não funciona na vida daqueles que não se arrependeram, daqueles que não creem, daqueles que não se converteram. Mas o problema não está em Deus. A insuficiência não está no sacrifício de Jesus. Está na resistência e na rejeição que a pessoa faz de Cristo. Aleluia, louvado seja Deus. Ele tomou o pão, em suas mãos levantou, olhando para o céu,
dando graças. Obrigado, meu Deus. Porque o corpo de Jesus também foi elevado numa cruz. No alto do Gólgota, Aleluia. no monte chamado Caveira, Em nome do Senhor. o lugar que simbolizava a morte. Glória a Deus. Um morreu por todos. Um substituiu todos. Um sofreu no lugar de todos. Um foi condenado, foi preso, açoitado no lugar de toda a humanidade. Só Ele. E somente Ele. E é por isso que Ele é único. E é Aleluia. por isso que é um pão. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Versículo 26 diz: Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Quando eu como este pão da ceia, eu estou pregando, proclamando, anunciando, falando, dizendo, não com as palavras, mas com a minha atitude, que Jesus morreu por nossos pecados. Glória a Deus. Nós estamos pregando por mímica ou de forma teatral. Nós estamos encenando. Nós estamos representando aquele acontecimento Aleluia. através da ceia. Através desse procedimento. Esse procedimento significa, representa a morte de Jesus pelo pecador. Todas as vezes, uma vez por mês, no caso da nossa igreja, toda segunda quinta-feira do mês, nós estamos repetindo a mensagem. E o crente verdadeiro não enjoa da mensagem. Não tem tédio da mensagem, pelo contrário. Aleluia. O coração dos verdadeiros cristãos Glória. é aquecido, é tocado cada vez que nós ouvimos hinos, louvores, cânticos e mensagem a respeito da morte do nosso Mestre. Emociona a nossa alma, quebranta o coração duro, nos leva ao arrependimento de novo. Aleluia. Não me canso de falar e vou repetir quantas vezes for preciso o Evangelho de Jesus Cristo. Glória a Deus. A doutrina da Santa Ceia nos ensina que quando nós comemos o pão, isso representa o corpo de Jesus sendo sacrificado. Jesus sendo morto. Jesus respirando na cruz. Jesus pendurado. Sem ar. Coração já quase parando de bater. Simboliza os últimos instantes de Jesus nesta terra. Quando nós comemos, mastigamos, repartimos este pão, ali está, esse procedimento está representando os sofrimentos na carne de Jesus, no corpo de Jesus. Aleluia. E ao ouvir a mensagem e fazer isso, Deus tem a intenção de tocar o nosso coração, de quebrantar o nosso coração, de renovar o nosso arrependimento, de renovar a nossa fé, de renovar o nosso amor. Aleluia. Aleluia. Deus tem um propósito de renovar a paixão, renovar o casamento, renovar a aliança, mexer com os seus sentidos, com os seus sentimentos, com as suas emoções. Aleluia. Ao tocar no pão, estamos tocando no corpo. Ao comer o pão, nós estamos se apropriando da vida de Jesus. Quer dizer que nós estamos mordendo Jesus. Não é no sentido literal. Quando nós alimentamos o pão, significa que nós estamos tomando a vida dele para nós.